Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui com esse primeiro material referente à nossa primeira aplicação em Node. Tá? Então, vamos seguir aqui o meu passo a passo e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu fechar aqui meu prompt de comando, vou fechar o meu PowerShell, vou começar do zero. Então, imaginem vocês que, uma vez que vocês estiverem com a aplicação de vocês já criada, então vocês vão ter aqui, ó, uma pasta onde vai estar a aplicação de vocês. No meu caso, eu tenho 6 pastas aqui, porque cada uma das versões dessa aplicação eu fui gravando numa pasta. Tá? Então, uma vez que o seu projeto estiver criado, a sua pasta criada, o passo a passo de vocês vai ser sempre o seguinte, olha, vocês vão até a pasta onde o projeto é criado, seleciona essa pasta aqui no Windows, dou um Ctrl C nessa pasta, aí eu vou abrir o PowerShell. Eu quero que você se acostume a usar o prompt de comandos, né? Então, uma vez aberto aqui o PowerShell, o que eu faço? Então, CD, espaço, Ctrl V, vou dar um Enter, estou dentro da pasta. Digito code, espaço, ponto, é um atalho para poder chamar o VS Code, que nós já fizemos em aulas anteriores. Tá? Feito isso, estou dentro do projeto. Agora, uma outra alternativa é o seguinte, ó, é a seguinte. O que eu posso fazer? Eu posso chamar também o CMD. CMD, que é o prompt de comando. Ó. Veio o atalho, clico o botão direito, clico o botão esquerdo, executar como administrador, abro o prompt de comando. E aí aqui, como eu estou usando minha unidade T, que é o meu HD externo, eu tenho que colocar um T, 2 pontos. Depois que eu entrei na unidade, aí eu faço um CD, espaço, Ctrl V, eu entro na pasta. E aí eu digito code, espaço, ponto, dou Enter, automaticamente ele vai abrir o VS Code. Tá? Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês como é que a gente acessa o nosso projeto aqui. Tá? Bom, mas vamos seguir o nosso material aqui, fazer um passo a passo. Vamos lá. Então, a gente inicia a nossa jornada de Node. Eu já passei para vocês um material em que vocês leram toda a parte teórica que diz respeito ao Node e API REST. E agora a gente vai começar já a trabalhar na nossa primeira aplicação. Então, olha, tudo começa no terminal, para a gente poder interagir com a nossa aplicação. Então, quando vocês forem desenvolver, o que vocês vão fazer? Aqui eu recomendo que vocês façam o seguinte, ó, selecione uma unidade, o disco de vocês, seja lá o C, o D, que vocês fizerem, criem uma pasta chamada Projeto JS. Então, imaginem que vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu dei um Windows Z, para ele poder abrir aqui, o nosso gerenciador de arquivos Windows. Então, eu estou aqui na unidade de C, ó. C. Tá? E aí, normalmente, vocês vão criar uma pasta aqui. Ou então, criem uma pasta no projeto de vocês aí, dentro do gerenciador de arquivos de vocês. No caso aqui, como eu estou começando do zero, ó, eu poderia aqui no PowerShell, dentro da minha pasta raiz, que é a minha unidade D, ou então unidade C de vocês, ó, ou unidade C, para vocês criarem essa pasta, vocês fariam mkdir, espaço, projeto JS. Ó, mkdir, espaço, projetos JS. Recomendo fortemente que vocês sigam esse mesmo padrão que eu aqui, para nossos projetos ficarem sempre iguais. Né? Como eu já estou com essa pasta criada, eu não vou dar o Enter aqui. Ó. Eu vou para esse segundo passo, que é o CD, espaço, projeto JS. CD, espaço, projetos JS. No Windows, ele tem aqui um autocompletar, né? Quando eu começo a digitar alguma coisa e pressiono a tecla Tab, ele vai autocompleta para mim, ó, tá vendo? Projeto JS. Eu Enter,
estou dentro da pasta projeto JS. E aí, esse comando aqui, ó, mkdir faeteg projeto Node.js, usando inclusive os tracinhos, é para você criar uma pasta onde de fato vai ficar o projeto que a gente vai criar, essa primeira versão. Tá certo? Então, recomendo que vocês façam isso também. E depois vocês entrem dentro dessa pasta do projeto. Então, no meu caso aqui, como eu criei várias versões, ó, eu criei Project 01 Node.js. No caso de vocês, vocês podem criar apenas o project. Tá? Então, vocês fariam exatamente isso aqui. Eu acho que eu nem tenho esse project. Ah, não, tem esse project Node.js. Então, não vou fazer esse comando, porque eu já tenho aqui o project. Tá? Só que eu criei várias subpastas. No caso de vocês, usem somente essa pasta principal aqui. Aí vocês entram dentro dessa pasta. Feito isso, a gente começa a desenvolver o projeto. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Uma vez que vocês estiverem dentro da pasta, aqui, ó, muita atenção, tá, gente? Ó, cd, faeteg, opa. Estou dentro da pasta projeto JS, cd, desculpa, eu estou dentro do C aqui, vou para o D. Desculpa. Agora eu estou dentro do D, né? Então, cd, projetos, JS, dei um Enter, agora sim. Então, eu vou entrar dentro dessa pasta faeteg project 01 Node.js. cd. Deixa eu dar um giro aqui para ele mostrar quais são as pastas que eu tenho. Ó, cd, faeteg, essa primeira aqui, ó. Project, faeteg. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Não, é isso mesmo. cd, faeteg, traço, project, Node.js. Dê um Enter, ó. Opa. Faeteg, isso aí. Entrei dentro da pasta. cd, faeteg, project, Node.js. Estou dentro da pasta. Então, aqui, ó, vocês já iniciariam com esses comandos aqui, ó. Já iniciariam com esses comandos que eu vou mostrar agora. No meu caso, como eu disse para vocês, para cada versão do projeto eu criei uma pasta. Então, eu vou entrar no cd, faeteg, está um pouco lento aqui, por isso que quando eu dou um autocompletar, ele demora um pouquinho. Então, ó, eu estou dentro dessa primeira, da pasta da minha primeira versão. Tá? Então, imaginem que vocês estão nessa pasta aqui, ó. Faeteg, Project, Node.js. Ou então qualquer pasta que vocês quiserem fazer. Uma vez que você estiver dentro dessa pasta, o primeiro comando que a gente utiliza é o comando para poder criar o projeto. O que a gente vai fazer? Para criar esse arquivo, utilizamos o comando npm espaço init. Coloco -y. Automaticamente ele já vai criar um projeto para mim, igual o projeto que eu já estou com ele criado aqui. Igual essa versão aqui, ó. Eu já estou com ele criado. Tá? E aí, a primeira coisa que ele faz é a seguinte, é criar um arquivo chamado packed.json. Dentro desse packed.json ficam as características desse meu projeto. Então, eu fiz uma descrição aqui de cada uma dessas propriedades que foram criadas. Tá? Eu vou avançar, não vou ficar lendo todas elas aqui para a gente poder avançar. A gente tem muita coisa para ver e eu, inclusive, quero trabalhar com vocês mais na parte prática, né? Mostrando o projeto em funcionamento. Tá? Muito bem. Então, uma vez que ele criou esse meu packed.json por meio desse comando aqui, ó, npm espaço init espaço -y, o npm é o gerenciador de pacotes.
que a gente está utilizando. Então, ele cria automaticamente o packed.json. Tá? Feito isso, o que a gente faz? Quando eu utilizo o npm install, e agora eu posso fazer isso aqui, ó, dentro da pasta do projeto, ó, npm install, o que ele faz, pessoal? Ele faz o seguinte, ó, cada uma das dependências existentes no meu projeto, ele vai criar uma pasta chamada Node Modules, e dentro do Node Modules, ele vai criar uma pasta para essa dependência. Então, por exemplo, por enquanto, eu só tenho o Express. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Então, ele automaticamente criou aqui, ó, uma pastinha chamada Express, vocês vão ver aqui, ó, Express, que é um projeto Node. O Express, por sua vez, ele tem um packed.json também. Tá vendo? E nesse packed.json do Express, ele tem uma série de dependências. Isso aqui, pessoal, são projetos que ele utiliza para poder fazer com que a aplicação funcione. Então, cada um desses projetos, ele vai criar uma pasta aqui dentro da minha pasta Node Modules. Então, esse processo é um processo em cascata. A cada dependência que esses projetos também utilizarem, ele vai criando as subpastas aqui, ó, para cada um dos projetos. Então, a minha pasta Node Mods é uma pasta, digamos assim, bastante grande, porque ela contém todos os projetos necessários para o meu projeto que eu estou criando agora funcionar. Para esse projeto simples funcionar, todas essas dependências são criadas dentro da pasta Node Mods. Exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tá? Ok, então eu vou avançando aqui, ó. Então, além disso, ele cria também um arquivo chamado packed.lock.json. Eu coloco aqui, ó. Registra as versões exatas de cada pacote instalado. Isso garante que, se outro desenvolvedor clonar seu projeto e executar o npm install, ele obterá exatamente a mesma árvore de dependências, garantindo a consistência do ambiente. Então, imagine vocês o seguinte, pessoal. Imagine que eu gere essa primeira versão, aí eu vou lá no Classroom e digo para vocês, pessoal, vou passar para vocês aqui os fontes do projeto. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui lá no Classroom, na prática. Vou pegar aqui, por exemplo, uma primeira atividade aqui, ó. Essa aula 4 aqui, ó. Eu compartilhei, muita atenção aqui agora, tá, pessoal? Ó, eu compartilhei com vocês esse index e esse packed.json. Então, o que vocês poderiam fazer? Se vocês pegarem esse index e esse packed.json e copiarem para uma pasta, como essa aqui, ó, apenas o index e o packed.json, e se vocês entrarem nessa pasta, abrir o projeto de vocês e digitarem aqui npm install, automaticamente ele recria essa pasta Node Modules. Tá? Exatamente. Inclusive, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar essa pasta Node Modules. Vou apagar essa pasta aqui, ó. Vou até fazer pelo Windows aqui, ó, tá? Vou entrar aqui, ó. Dou um Shift Delete. Apaguei. Apagando toda a pasta. O projeto é pequeno. Então, agora, eu só tenho o index, esse packed.json. Esse packed.lock.json eu nem precisaria ter também, não, tá? Mas eu, inclusive, mando ele para vocês também, ó, tá vendo? Mando ele para vocês. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó? Selecionei aqui a pasta, dei um Ctrl C, eu vou voltar aqui ó, no PowerShell, como se eu desse um CD espaço Ctrl V para poder entrar. Opa. Então, Ctrl C aqui.
Ctrl C, copiei o diretório, CD, Ctrl V. Entrei no diretório. Olha só, gente, o que eu estou fazendo aqui, tá? Ó. Vou fechar aqui o meu VS Code, tá? Fechei o meu VS Code. Estou dentro dessa pasta, observem, que eu só tenho o index.js e o packed.json. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Digito code, espaço, ponto. Chamei VS Code. Aqui. Então, imagine que eu mandei para vocês, digamos, um código-fonte, tá? Se vocês fizerem isso, copiarem para uma pasta os arquivos que eu mandar para vocês, abrirem o Visual Studio Code, e vocês executarem npm install, como eu mostro aqui no material, ó, nessa nossa primeira versão aqui, ó, npm install, o que ele vai fazer? O npm, ele vai ler o packed.json, vai ler isso aqui, e vai instalar todas as dependências. Então, ó, enter. O que ele está fazendo? Ó, ele já criou a pasta Node Modules de novo, tá vendo? Ele já criou o Node Module. E já criou todos os projetos aqui dentro, todas as pastas dos projetos dependentes. Então, ele criou inicialmente o Express. Presta atenção, tá, pessoal? Foquem aqui, por favor, tá? Ó, ele criou a pasta aqui, ó, do Express. Aqui, ó. Do Express. Só que o Express, por sua vez, deixa eu abrir aqui o packed.json do Express. Ele, por sua vez, ele tem um projeto chamado Accepts. Então, o que ele vai fazer? Ele vai também criar o projeto Accepts. Cada uma dessas dependências aqui é um projeto que ele cria aqui dentro. É por isso que esse Node Modules é muito grande. E eu nunca vou compartilhar com vocês a pasta Node Modules. Quando eu mando os fontes para vocês, eu mando só o packed.json. Vocês entenderam isso? Porque quando você faz o npm install, ele automaticamente recria, sempre no Node Modules. Tudo bem? Então, sempre que eu mandar para vocês um projeto e vocês quiserem utilizar a minha cópia, maravilha. Tá legal? Mas eu acho que vale a pena vocês também desenvolver esse do zero, criando a pasta, executando esse comandinho aqui, ó. Esse comandinho aqui, ó. Esse npm init-y, ele automaticamente vai criar na pasta esse packed.json, e a partir daí, vocês digitam, ou melhor, ele automaticamente já cria essa primeira versão do projeto. Tudo bem? Então, vamos seguindo em frente aqui, ó. Tá. Então, olha aqui, gente, ó. Nesse passo 4 aqui, eu já começo a mostrar para vocês como é que vocês fariam para dentro do VS Code trabalharem com o projeto de vocês. Então, ó, code ponto, entra aqui, ó, VS Code. Depois eu mostro para vocês, ó. Eu peço... Não, code, espaço, ponto. Tem um espaçozinho aqui, tá? Esse meu Word aqui, ele está fazendo uma correção, né? Aliás, vamos tentar fazer o seguinte aqui no Word, eu acho que... se eu faço assim... Ah, não, ele continua mostrando ainda. Vou deixar assim mesmo. Então, olha só, gente, presta atenção aqui, tá? O próximo passo que eu peço para vocês fazerem é criar o arquivo index.js. Olha, aqui eu já estou com o index criado. Para você criar um arquivinho aqui dentro, ó, o que eu posso fazer? Imagine que eu vou criar um index 2 aqui. Ó. Eu clico com o botão direito, qualquer espaço aqui, clico com o botão esquerdo em novo arquivo, aí ele pede o nome do arquivo, index2.js. Criei o arquivo. Esse index2.js, ele está vazio, não tem nada aqui não. Não tem nada aqui. Isso que está aqui é o Copilot que eu tenho instalado na minha máquina, que é uma inteligência artificial, que quer me ajudar aqui no desenvolvimento, tá? Só que eu não vou dar bola para ele, não. Tá bom? Só que no meu caso aqui, eu já estou com o meu index criado, ó. Tá? Então, agora, isso que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no meu passo a passo aqui, tá? Deixa eu apagar esse index2.js. Deixa eu apagar esse arquivo. Olá, tudo bem?
Tudo certinho? Vou deixar a bolsa lá na salinha do lanche lá. Eu acho. Eu não entendi o que ela quer fazer. Ela vende salgado. Ah, ela vende. Então, quem tiver interesse, vai lá, né? Então, tá bom. Então, quem encomendou, pode ir lá, tá? Não, lá, pode ir lá. Então, só para não interromper a nossa aula aqui, tá bom? Aí você fala, claro, quem tiver interesse, vai lá, tá bom? Dá uma pausada na aula aí, professor. É. O que vocês acham? Não, continua. É bom que a gente não demora lá também. Ah, porque vocês vão lá e vão fazer uma nova rodada de lanche? É uma nova rodada? Então vamos avançar aqui, né? Vou avançando aqui, depois vocês... Bom, então, vamos lá. Aqui pelo material, o que a gente faz aqui? Ó? Vamos escrever o nosso primeiro código, escrevendo o código do servidor. Aí eu pedi para vocês adicionarem essas linhas aqui. E eu faço um comentário. O que significa cada um desses comandinhos que eu recomendei para vocês aqui. Tá? Então, por exemplo, eu comecei aqui, ó. Const express igual a require express. Todas essas linhas, pessoal, que está com esse barra aqui, eu vou até diminuir aqui a fonte, são linhas de comentário. Tá? Essas linhas aqui, elas são ignoradas pelo nosso interpretador. Tá? Então, o que está valendo, na verdade, aqui é só o const express igual a required express. Tá? Então, o que eu coloco aqui? Ó? Primeira coisa, estou mandando importar o módulo express. Nessa versão do projeto, o express ainda não havia sido criado aqui, ó, no pact.json. Ainda não tinha essa dependência aqui, ó. Tá? Quando ele cria o projeto, ele cria só com essas linhas aqui. Tá? Para eu criar essa primeira dependência express, o que eu faço aqui? Eu coloco aqui, ó, const server express. Const express igual a require express. Então, ó, a função require é um mecanismo do Node para importar módulos. Estamos importando todas as funcionalidades do Express para uma constante que eu chamei de Express. Então, vocês se lembram bem dos conceitos básicos do Node, né, de um programa JavaScript? Const, eu defino aqui uma constante. Então, estou criando uma constante chamada Express que está recebendo todas as funcionalidades dessa biblioteca Express. Tá? Aí, depois, o que eu faço aqui? Ó? Const, que estou no index, tá? Então, depois eu venho aqui, ó, const server express. O que faz isso? A variável express, ou app, né, como é comumente chamada, representa o nosso servidor web. Então, a minha API, para funcionar, ela precisa de um servidor. Então, o grande lance é esse, tá? Eu preciso de um servidor. E, por isso, eu estou utilizando o Express. Eu poderia utilizar outro. O Express é uma alternativa que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, depois eu continuo. Definição da rota principal. Aqui, eu já crio meu primeiro endpoint. O método GET define como o servidor deve responder à requisição HTTP GET. Deixa eu diminuir isso aqui. Para poder ficar mais legível para você. Deixa eu tirar esse sítio aqui. Aqui, ó. Vamos entender o que eu estou querendo mostrar com isso aqui. Deixa eu colocar uma fonte 7, deixa eu ver se vai... Tá, avançou aqui a linha seguinte, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aqui já o server, que foi a variável que eu criei aqui em cima, que vai representar o meu servidor web.
Coloquei server.get. Eu defini uma rota chamada teste. E para essa rota teste, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem 2 linhas de comentário. Deixa eu fazer Deixa eu diminuir isso aqui. Aqui, ó. Vou colocar um 7 aqui. Um 7. Isso, agora ficou bom. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou utilizando, para esse meu get, 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é teste, o segundo parâmetro é rec e res. Tá? Então, deixa eu ler aqui os comentários que eu coloquei para vocês. Ó. Esse get que eu coloquei, ó, server.get, define como o servidor deve responder a minha requisição HTTP GET. O argumento /teste, que vocês estão vendo aqui, é o caminho da rota. O segundo argumento é uma função callback. O que é uma função callback? É quando uma função chama outra função. Tá? Então, eu, na verdade, estou chamando uma outra função, onde eu estou utilizando aqui 2 parâmetros, o rec e o res. Rec, request, e res, de response. Bom, a boa prática em APIs é retornar dados estruturados como JSON. O método res.json, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, envia uma resposta JSON e define o cabeçalho content type apropriado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, isso aqui funcionando. Deixa eu diminuir a fonte aqui também. 7. Então, o que essa aplicação aqui, na verdade, o que ela está fazendo é o seguinte, ó, executando essa linha, vou botar um negrito aqui, executando essa linha, negrito aqui eu fecho, né? Como eu abri aqui a chave, eu fecho a chave aqui, fecho parênteses, que eu abri um parênteses aqui também, e essa linha que eu dou um return, ó, essa linha do return, ela também está funcionando. Então, o meu código, na prática, é só isso aqui, ó. Ele só tem essas 1, 2, 3, 4 linhas, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Uma linha, a linha 4, linha 9, linha 15 e linha 22. Tá? E aqui embaixo, esse server aqui, eu vou explicá-lo daqui a pouquinho. Tá bom? Então, por enquanto que eu tenho isso. O último passo da minha aplicação é fazer a inicialização do servidor. É iniciar o servidor, meu servidor web. Tá? Então, eu vou diminuir a fonte aqui. Esses aqui são os comentários. E eu vou explicar para vocês o que significa isso. Ó. Então, essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, esse server listen, até aqui, é o que está valendo. Então, o que eu faço nessa etapa aqui? Esse método listen. O que faz o método listen? Inicia o servidor e o faz escutar por conexões em uma porta específica. Nesse caso, a porta 3000. Uma vez iniciada, ele vai retornar um prompt para receber as requisições. Então, gente, olha só. Mostra para a gente aí, Mike, por favor. O que eu vou fazer aqui, pessoal? A minha aplicação é essa. O que faz esse server.listen aqui? Ó? É exatamente iniciar o servidor. Listen significa escutar. Então, esse servidor ele vai ficar escutando, sempre na porta 3000, alguma requisição que seja feita para essa minha API. Tá? Então, vamos lá. Eu vou botar isso aqui para funcionar, e aí eu vou dar uma nova explicação para você, vou dar uma recapitulada, tá? O último passo aqui vai ser executar e testar a aplicação. Tá? Então, vamos lá. Eu estou com essa aplicação aqui, que foi criada. Deixa eu limpar aqui a tela, aqui embaixo. Ó, limpei a tela. Aqui no meu prompt de comando. Quem não se lembra como é que a gente faz para abrir esse prompt aqui, ó, a gente faz assim, ó, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês, ó, fechei aqui, ó.
Para eu abrir um prompt de comando aqui embaixo, eu faço aqui, ó, clico aqui em ver, depois em terminal. Algumas versões aí, vocês vão encontrar aqui já um terminal na barra de menu, tá? Então, ver, terminal. Ele abriu o prompt de comando aqui. Tá? Para eu executar, então, a aplicação, vamos lá, voltando aqui no material, ó, executando a aplicação, ó, com o código pronto, vamos colocar o servidor no ar. Eu simplesmente digito node index.js. Então, eu venho aqui embaixo, ó, node, espaço, index.js. Dei enter aqui, ó, o meu servidor está rodando. Essa mensagem que aparece aqui, pessoal, servidor rodando em HTTP, localhost 3000, é uma mensagem que eu coloquei aqui na linha de código. Está vendo esse console aqui? Ó? Então, quando eu executo o servidor, eu faço um console.log, console.log, e imprimo essa mensagem. É o que aparece aqui, ó, aqui no servidor. Tá? Nesse momento, pessoal, a minha API está pronta. Tá? Como é que eu faço para ver o resultado? Bom, ok, eu criei a API, não criei? Agora, como é que eu faço para ver o resultado? Já vou te dar uma oportunidade, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Uma vez que eu executei, eu vou lá no navegador e vou executar isso aqui. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Deixa eu apagar esse 3. Não sei por que entrou esse 3 aqui. Tá. Vou fazer isso aqui. Ó. Vou copiar isso aqui para vocês verem. Ó. Vou dar um Ctrl+C. Vou lá no meu navegador. Vou abrir uma aba aqui, ó, e vou digitar aqui aquilo que eu copiei, ó. http localhost 3000/teste. Vou dar um enter. O que ele fez? Ele me deu exatamente o retorno que eu programei aqui no meu código. Aqui, ó. O que a rota teste faz? Ela retorna um JSON com essa mensagem. Hello World, nossa primeira rota está funcionando. Foi exatamente o que ele mostrou aqui. Tá? Com isso, voltando lá no nosso material, ó, eu concluo uma primeira aplicação, a minha primeira API. Tá legal? Então, agora, vou fazer o seguinte. Eu vou recapitular tudo que eu fiz. Tá legal? Só que agora eu vou ser mais ágil na explicação aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Você quer perguntar alguma coisa, moleque? Eu queria perguntar se, caso você tiver duas APIs, se criar duas APIs e botar o mesmo servidor. Não, ele na mesma porta, ele vai dar conflito. A porta. Só para você dizer. Não, servidor não. Você pode estar utilizando o mesmo servidor numa porta diferente. Tá? Porque uma vez que você executou aqui a sua API, aquela URL ali vai estar valendo para ser consumida. Ok? Muito bem. Mas aquela história não faz muito sentido você ter. Você quer dizer a mesma aplicação rodando em duas portas? Não, você tiver duas, tipo, você tem duas aplicações. Aí você quer rodar uma aplicação em cada... Eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Na verdade, você quer dizer o seguinte, eu posso criar mais de uma rota, não é isso? Não, aí tudo bem. Aí, dentro da minha aplicação, eu vou criar inúmeras rotas. A gente vai ver na aula de hoje isso ainda. Só que a gente vai utilizar o quê? No mesmo servidor, vai ser a mesma API. Ok? Eu vou chegar lá. Tá? Vou chegar lá. Inicialmente, essa nossa primeira aplicação, ela só tem uma rota. Tudo bem? A gente vai chegar numa outra aplicação que vai ter mais de uma rota. Tá? Então, vamos lá. Tudo bem aí? Então, agora, vai todo mundo aqui focar, sem interrupções? Tá? Vamos lá? Fazer uma revisão passo a passo? Então, vamos lá. Vou voltar lá em cima, aqui no nosso material. Já não vou ler mais o material. Vou explicar mais na prática, tá? Então, olhem para cá, gente. Todo mundo focado aqui no quadro, por favor. O que a gente fez inicialmente? Abrimos uma pasta no nosso diretório, criamos um diretório, criamos uma pasta. Dentro dessa pasta, eu abri aqui, ó, prompt de comandos. Aqui, ó, não tem nada.
Eu comecei dentro da minha pasta executando o comando npm. Ó, deixa eu voltar aqui no meu passo a passo para mostrar para vocês. Ó. Eu fiz esse primeiro comando aqui, ó. npm init-y. Init-y. Quando eu dou um enter aqui, o que ele vai fazer? Se eu não tiver nada na minha pasta, presta atenção, tá? Ele automaticamente cria isso aqui para a gente, ó. Ele vai criar esse arquivo packed.json, tá? E quando ele cria esse packed.json, ele já cria com essas propriedades definidas aqui, ó. São as propriedades padrão, criadas automaticamente por ele, tá? Cada uma propriedade tem um significado que eu expliquei para vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem até aí? Bom, qual que é o próximo passo e o passo mais importante? Criar um servidor web. Por quê? Porque se eu estou criando uma API, eu preciso que essa API execute dentro de um servidor. Está todo mundo entendendo isso? Tudo bem, pessoal? O que é um servidor web? O Apache, por exemplo, é um servidor web. O IS da Microsoft é um servidor web. Existem vários servidores web. Eu estou criando um servidor web particular para mim, tá? Aonde a minha aplicação vai rodar, que é o Express. Existem outros? Existem outros. Eu escolhi o Express para poder utilizar. Mas se vocês forem criar uma outra aplicação e alguém disser para vocês, ó, tem outro servidor aqui mais moderno, mais atual, beleza, sem problema nenhum. O que vocês vão ter que fazer, que vocês precisam entender, por isso que eu falei com vocês, isso aqui são fundamentos Node. Você entendeu isso aqui, o tipo de biblioteca, o tipo de ferramentas que vocês forem usar, aí é com vocês. Hã? Então, o Yarn é outra coisa. Daqui a pouco eu vou explicar para você, tá? Tá certo? O que acontece? Vamos lá. Deixa eu interromper aqui, dar um Ctrl+C, para parar minha aplicação, que eu quero mostrar para vocês. Estou com um delayzinho aqui, tá, pessoal? Tá. Demora um pouquinho, porque eu estou usando HD externo. Mas olha só. Aí, o que acontece? Imagine vocês que eu tenho esse projeto criado, um Express, um packed.json, só com essas propriedades. Eu preciso de um servidor para funcionar a minha API. Aí eu fui lá na literatura, pesquisei, encontrei um tal Express. Tá? E aí, aqui no material, eu vou só mostrar para vocês de novo, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Instalando dependências com NPM. Estou usando o NPM, daqui a pouco eu falo sobre o Yarn, tá? O NPM, quem é? É um gerenciador de pacotes. Então, presta toda a atenção do mundo. Se tiver dúvida, pode levantar a mão aí, tá? E perguntar. O que é um gerenciador de pacotes? Olha, a minha aplicação, ela, por enquanto, está isolada. Só que eu necessitei de usar uma biblioteca. E essa biblioteca, eu preciso importá-la para dentro do meu projeto. Qual a ferramenta que eu utilizo para poder importar essa biblioteca no meu projeto? Um gerenciador de pacotes. No nosso caso, eu estou usando NPM. Numa primeira versão que eu usei há um tempo atrás, eu utilizava o Yarn, que é um outro gerenciador de pacotes. Tá? Só que como o NPM é um gerenciador assim, mais usado, mais difundido, embora o Yarn tenha suas características, né, suas particularidades, eu adotei agora o NPM. Inclusive, eu até refiz todo o projeto para poder utilizar. O que o NPM faz? Quando eu executo npm install express, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai lá no repositório central, numa nuvem qualquer, e vai trazer essa aplicação para dentro da minha máquina. Aí é que ele vai fazer o seguinte, aí é que ele vai jogar aqui para dentro do Node Modules, o Express aqui, ó. Por quê? Porque ele pegou esse projeto, tá vendo? Isso aqui é um projeto, ele tem a pasta lib, tá vendo? Tem um packed.json. Lembra que eu comentei anteriormente com vocês? Então, ele trouxe para dentro do meu projeto esse outro projeto. E esse outro projeto chamado Express,
eu chamo dentro dessa minha aplicação, eu chamo ela de dependência. Eu a chamo de dependência. Certo? Então, todos os projetos que você for importar por meio do NPM, que é o gerenciador de projetos, o que eu, na verdade, estou fazendo? Eu estou criando uma dependência, ou seja, o meu projeto daqui em diante, ele só vai funcionar se eu tiver Express. Tá certo? Tudo bem até aí? Todos entenderam esse ponto? Tá. Uma vez que eu instalei a dependência, ele criou aqui, ó, o Node Modules, criou o projeto, beleza. Lá no package.json, ele acrescenta essa linha aqui, ó, automaticamente. Por quê? Porque agora o Express faz parte do meu projeto. Como o quê? Como uma dependência. Entendeu? É por isso que eu disse para vocês que quando vocês copiam o meu código-fonte e executam o npm install. Opa! Aqui. Fiz bobagem. Aqui, ó. npm install. Quando eu faço isso, eu não coloco aqui o Express. O npm install, o que ele faz? Ele entra no meu package.json e verifica todas as dependências que eu tenho, que eu posso ter mais de uma, e, aliás, eu vou ter mais de uma, na sequência do projeto. Ele recria todas, entendeu? Ele instala todas. Ele cria aqui dentro do Node Module todas elas que eu criei. E cada uma dependência, como é o caso do Express, se ele, por sua vez, tem outras dependências, ele também vai instalar. Tudo bem, pessoal? Ok? Entendeu essa ideia do que é o NPM? Entenderam a ideia do NPM? A finalidade, entendeu? O Yarn tem essa mesma finalidade. De fazer o seguinte, vai lá no repositório central e busca a biblioteca que importa para o meu projeto. Ok? Só que daqui para frente a gente só vai falar de NPM, não vamos falar de Yarn. Tudo bem? Ok? Legal. Agora, vocês precisam entender a funcionalidade do Express, uma vez que eu tenho Express. O Express, ele é um servidor. Então, olha aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó. Um micro framework robusto e minimalista. Quer dizer, é um frameworkzinho que vai servir como um servidor web, ó. Para que serve esse cara? Para construir um servidor web de forma eficiente. A gente criou esse cara. Tá? npm install Express. Muito bem. O que ele faz? Ó? A execução desse comando realiza 3 ações principais. Ó. Ele baixa o código do pacote, joga para a minha máquina, e de todas as suas próprias dependências, né, ele cria lá no Node Module uma pasta, né, referente a esse projeto. Ele automaticamente joga para dentro desse package lock.json, adiciona automaticamente uma entrada para o Express na seção dependências. Vocês viram aqui, ó, seção dependências do seu package.json. Além disso, ele cria ou atualiza um arquivo chamado package.json lock. Na primeira vez, esse package.json lock não vai existir. Quando eu rodo pela primeira vez, o meu package.json ele faz uma cópia para esse lock. O que esse cara faz? Ou o que ele possui? Ele registra as versões exatas de cada pacote instalado. Isso garante que, se outro desenvolvedor clonar o seu projeto e executar o npm install, ele obterá exatamente a mesma árvore de dependência, garantindo a consistência do ambiente. Tá? Tudo bem até aí? Então, ok. Fizemos isso. Aí, o próximo passo é o seguinte, Mike, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, só isso aqui. Só que agora, eu quero criar... Eu não estou criando uma API, pessoal. Qual que é a finalidade de API? A finalidade da API é disponibilizar para o meu cliente uma rota, ele poder executar. Agora, qual a finalidade da minha rota? Aí depende da minha aplicação. Eu, aqui no meu primeiro exemplo, eu vou criar uma rota simplória, simplesmente para poder mandar uma mensagem na tela. Para vocês verem o funcionamento de uma rota. Tudo bem? Tá? Sem complexidade nenhuma. É claro que, uma vez que você entendeu esse fundamento, o que eu vou fazer aqui para criar uma rota, vocês vão fazer para criar uma rota
e desenvolver a lógica ou a funcionalidade dessa rota, de acordo com a necessidade de vocês. Tá certo? Por exemplo, os Correios, eles criaram, dessa mesma forma que eu estou criando aqui, uma rota, e quando você chama a rota lá e passa um número de um CEP, ele retorna para você os dados daquele CEP. Essa é a lógica daquela rota dele. Qual que é a lógica da minha rota? É apenas emitir uma mensagem. Tudo bem? A lógica que eu estou utilizando para imprimir uma mensagem é a lógica que ele utilizou. Só que ele utilizou outras funcionalidades. Provavelmente abriu um banco de dados, fez uma pesquisa, né? Puxou os dados, listou, entendeu? Renderizou. Aí é a funcionalidade dele. Tudo bem? Na verdade, o que normalmente uma API faz é retornar o que eu vou explicar agora para vocês. Que é o quê? Que é um arquivo do tipo JSON. Um outro passo importantíssimo, fundamental para vocês entenderem. Tá? Então, vamos lá. Próximo passo aqui. Uma vez que eu já criei a minha aplicação, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Abrir, VS Code, abrir, legal. O próximo passo é criar o meu index.js, escrevendo o código do servidor. Para isso, eu vou adicionar o seguinte código no meu arquivo, né? Index. Então, uma vez, ó, eu mostrei para vocês como é que você cria aqui, né? Clica com o botão direito, novo arquivo, ele cria o arquivo, tá? Então, Maico, ó, como se eu criasse esse arquivo, vou começar a digitar isso aqui. Tá legal? Então, agora... Não, no meu caso já está, mas você tem que digitar sim. Tá? E o index, o JS, ele vem vazio aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o que vocês teriam que fazer para isso funcionar. O que eu fiz. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, botar o seu servidor no ar. E para você botar o seu servidor no ar, agora eu não vou ler mais os comentários, vou só na explicação, tá? O que você faz? Você cria uma constante chamada, ou melhor, desculpa, pulei uma parte aqui, né? Eu criei uma constante chamada express. Essa constante é o mesmo que uma variável, tá? Vocês têm um conceito de variável, tá? É o mesmo que uma variável. Esse express aqui, ó, que é essa constante, ele vai representar a minha biblioteca express, tá? Bom, aí aqui, o que a gente vai fazer? Uma vez que eu criei esse express, eu crio uma nova constante e eu vou atribuir para essa constante a minha função express. Porque uma vez que eu criei essa constante aqui, essa constante vai representar para mim o quê? Uma função. Essa função aqui funciona como um objeto que possui métodos que eu vou utilizar dentro da minha aplicação, dentro da minha lógica. Tá? Como é que eu faço, de fato, esse servidor funcionar? Bom, lá naqueles meus vídeos que eu passei inicialmente para vocês, eu pedi para vocês lerem os conceitos de API e de API REST, lembra? Eu pedi para vocês? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é aquilo que vocês viram lá nos vídeos. Bom, primeira coisa, quando eu crio um servidor, esse meu servidor criado, ele segue um padrão HTTP. E o servidor HTTP, o que acontece? Ele consegue implementar alguns métodos, como GET, POST, PUT, delete, certo? No meu caso aqui, eu estou criando apenas o método GET, que vai ser apenas um método simplesmente de leitura. Tá? Então, a partir da utilização desse método GET, é que eu crio a minha rota. Ok, pessoal? Eu vou criar uma rota aqui chamada teste. Tá? Então, Michael, quando eu crio um servidor, na prática, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, lá no seu navegador, você vai criar aqui, ó, uma URL chamada localhost, que vai representar o meu servidor localhost. Só que eu vou definir, além do servidor,
eu vou definir uma rota, ou melhor, desculpa, uma porta. E aí eu defini aqui que esse meu servidor, aqui embaixo, ó, eu vou explicar já já, tá? Definindo a porta 3000. Tá legal? Ok. Então, aqui eu estou definindo o seguinte, ó, esse meu servidor, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês a questão da porta, ele vai, por meio dele, vai ser possível executar uma rota chamada teste. Então, quando o cara vier aqui e colocar um /teste, aqui, ó, e quando ele der um enter, aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai executar exatamente esse método get aqui, ó. Tá? E o que que faz esse método get? Agora vamos entrar nos detalhes. Esse método get, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro aqui, ó, é o nome da rota. Tudo bem, pessoal? O segundo parâmetro é uma função, eu inclusive chamei lá no material de função callback, que é o quê? É uma função que está sendo chamada. E essa função aqui, ela tem dois parâmetros. O parâmetro hack e o parâmetro has. E permitam aqui voltar no material, que isso aqui é muito importante, eu quero mostrar para vocês onde é que eu explico isso aqui para vocês, ó. Aqui, ó. O segundo argumento é uma função de callback com dois parâmetros. Hack de request. Request é você receber alguma coisa. O segundo parâmetro é o res, de response. Então, Michael, quando eu quero receber alguma coisa, por exemplo, lá na URL, se eu quero digitar, passar alguma coisa, eu vou passar por meio do hack. Se eu quero retornar alguma coisa lá para o meu cliente, eu vou utilizar o res. Isso aonde? Dentro do meu código. Tá? Dentro desse método que eu estou criando aqui, ó. Ok? Legal. Muito bem. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, ó. Aqui eu estou criando, a gente chama isso aqui de arrow function, tá? É uma função minimalista, né? Uma pequena função. E essa função, ela simplesmente vai utilizar o quê? Parâmetro res. Eu quero só dar um retorno para o meu cliente. Eu não estou... A gente vai ver daqui a pouco um exemplo em que eu vou receber isso lá na URL. Mas nesse caso aqui, eu quero só mandar uma mensagem para o meu cliente. Então, quando o cara chamar a minha rota, eu quero dar uma resposta para ele. Qual o parâmetro que eu vou usar? O hack ou o res? O res. Então, aqui dentro, eu faço o seguinte, ó, return res.json. JSON, pessoal, já falei para vocês isso uma vez, mas vou repetir. Significa? O que significa o JSON? Java, Script, Object, Notation. É uma notação JavaScript. Né? JavaScript, Object, é uma notação objeto do JavaScript. Então, eu estou retornando aqui na prática, Rani, um objeto. Nesse objeto que eu estou criando, todo objeto ele tem uma chave e um valor. Então, eu estou retornando aqui o seguinte, ó. Qual que é a chave que eu estou definindo? Eu também posso chamar de propriedade. Message. E qual que é o valor que eu estou utilizando? É exatamente aquilo que eu quero que ele imprima, que é o conteúdo. Hello World. Nossa primeira rota está funcionando. Tá? Então, eu criei aqui a minha primeira rota. Tudo bem, pessoal? Com isso, eu preciso de uma última coisa, que é o quê? É fazer com que o meu servidor ouça alguma chamada. É tipo assim, a API lá dos Correios, ela fica 24 horas no ar, aguardando o quê? Chamadas. Então, ela fica ouvindo. Aqueles que vão, digamos assim, se servir das rotas que ele definiu. Tá? Serão os clientes que vão acessar esse servidor. E onde é que eu faço isso? Eu faço isso nessa linha aqui, ó. Observem aqui o seguinte, Maicon, ó. Lembra que eu criei aqui o servidor? Representando o meu Express? Olha eu usando ele aqui novamente, ó. Server.listen. Então,
esse ponto get, esse ponto lister são métodos que eu posso utilizar a partir do meu server. Tudo bem? Olha só. Quando eu estou aqui dentro do meu VS Code, olha aqui, ó. Quando eu coloco server, ponto, o que acontece? Ó? O Visual Studio Code, como ele é uma, digamos assim, um editor de texto sofisticado, né? Que a gente chama disso de IDE, né? Ele, para mim, ele já me recomenda aqui todos os métodos, propriedades que eu posso utilizar, tá vendo? Então, aqui, eu tenho tudo que eu posso utilizar a partir desse meu server aqui, ó. Aí, vamos lá. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para vocês aqui. Como é que o meu Visual Studio Code entende que esse meu server aqui, ó, que representa uma biblioteca, né? Express, como é que ele sabe que eu posso utilizar por meio desse server todos esses métodos, propriedades? Como é que ele sabe isso? Alguém quer arriscar alguma coisa? Alô? Posso falar? O que acontece? Vocês se lembram que quando eu fiz aquele npm install o Express, ele não criou esse projeto dentro do meu aqui? Criou? Lembra lá no Node Modules? Então, o VS Code, ele consegue enxergar tudo isso. Ele sabe todas as bibliotecas que eu tenho instalado e o que cada uma biblioteca definiu no seu código-fonte. O cara que escreveu o código-fonte, ele criou tudo isso aqui, ó. Entendeu? Porque do mesmo jeito, gente, que eu estou criando aqui essa minha aplicação, que eu estou usando esse server aqui, ó, amanhã ou depois, o Rania, essa minha aplicação aqui, que eu chamei de FireTag aqui, eu posso, inclusive, exportá-la para alguma outra pessoa usar. Eu posso criar, concorda comigo? Que eu posso criar uma biblioteca a partir daí? Entenderam a ideia? Ok. Então, agora, a parte final, eu coloco aqui, ó, server.listen. E aí, Michael, esse listen aqui é exatamente o método que faz com que o meu Express ouça aqueles clientes que foram requisitar o serviço dele. Certo? E eu vou disponibilizar o que para ele? Quando ele chamar o meu servidor na porta 3000, ele vai poder acessar todas as rotas que eu defini aqui no meu código-fonte. Tudo bem, pessoal? Nesse caso, agora eu vou entrar na sua pergunta, o Juan, né? Juan, eu criei uma rota aqui chamada teste. Eu poderia criar o teste 2, o teste 3, poderia criar vários. São as rotas dentro dessa minha aplicação. Entendeu? Essa, pessoal, é a definição de API. Quem tinha dúvidas, a partir de agora não tem mais. Eu acabei de criar uma API. Certo? As APIs mais complexas que vocês já viram na vida de vocês, ela foi criada dessa forma. Certo? Só que, obviamente, que as APIs elas têm muitas outras finalidades. Além de um simples teste que vão exibir uma mensagem. Tá legal? Agora, qual que é o fundamento para poder criar uma API? É o que eu criei para vocês aqui. Ah, Rubens, olha, eu estou achando que esse Express aí está muito lento, não está me atendendo. Usa outro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, do mesmo jeito que eu criei aqui um server Express, eu vou criar server com outra biblioteca. Outra biblioteca qualquer. Tá certo? Eu vou utilizar. Agora, o fundamento é o mesmo, não muda. É por isso que eu falei com vocês, essas aulas iniciais são fundamentais para vocês desenvolverem os próximos projetos de vocês. Tá? A primeira coisa que a gente aprende num curso como esse é o quê? É o JavaScript. São os comandos, né? Da linguagem. A segunda coisa é conhecer uma tecnologia como o Node para você criar o quê? Aplicações mais robustas como essas. Para que você possa criar as APIs.
Agora, só existe o JavaScript? Claro que não. Existem outras linguagens também, o Java, como eu expliquei para vocês. Só que a lógica, pessoal, é sempre essa. Não muda. Cada linguagem só tem o quê? Uma forma de escrever diferente. Agora, a lógica para você criar um servidor é sempre essa aqui. Tá certo? Claro que o Java é completamente diferente em termos assim, de sintaxe, né, e tal. Mas a lógica é sempre essa. Tudo bem? Bom, aí, Mike, uma vez que eu criei isso aqui, aí eu salvei esse código aqui. Então, meu código-fonte agora tem um index, que é o meu programa principal. Eu tenho a minha biblioteca Express, ó, aqui no package.json, bonitinho. Já está instalada tudo bonitinho. Como é que eu faço para funcionar? Vou botar isso para funcionar. Eu vou utilizar o NPM. Ó, da mesma forma. Só que agora, para executar, vamos lá no materialzinho para mostrar para vocês a última parte. Ó, executando e testando. Executando o script. No terminal, eu digito node espaço index.js. Então, quando eu faço isso, ó, node index.js. Quem é o index.js? É o cara que eu criei aqui, tudo bem? Quando eu dou enter, ó, dá uma olhadinha para cá, pessoal, rapidinho. Ó, aqui no index, ó. Quando eu executo, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha aqui, ó. Quando ele executa essa linha, ele vai jogar lá na console. Esse console é o quê? É uma outra função do JavaScript. E qual que é o métodozinho que esse console tem? Log. O que é o log? Ele vai jogar no meu log. O log, ele aparece aqui, ó. Tá? Ele não aparece lá na internet, digamos, lá na URL. Ele vai aparecer no meu console. Tá? Então, o que acontece? Se você, Daniel, quiser criar um código, quiser acompanhar a execução do código, você pode colocar vários logs. Aí você vai estar definindo se executou uma linha, se não executou uma linha. Inclusive, ele serve como depuração para a gente. Tá? Serve para depurar. Pô, o meu projeto está parando em algum lugar. Posso colocar vários logs. Se aquele log ali não apareceu, é porque ele não foi executado. Então, ele abortou naquele ponto. Isso aqui é um script, né? Então, agora, ó, node espaço index.js. Dou enter aqui. E dei enter, ó. Ele exibiu essa mensagem, ó, servidor rodando em tal. Então, agora, o que eu faço? Se eu ir lá na URL e colocar aqui, como eu já mostrei para vocês, ó, inicialmente, ó, localhost 2.3000/teste, der um enter, tá lá. Ele deu a resposta. Quem é que deu essa resposta, Mike? Foi exatamente, ó, aqui na rota teste. Por quê? Porque eu dei um return res.json. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Daria para colocar o rap aí também ou não? Claro. Aí como é que ficaria? Não, aí isso seja a próxima parte. Já é o outro material. Agora, esse aqui encerrou? Esse aqui nós encerramos aqui, ó. Paramos nesse ponto. Qual que é a ideia desse meu primeiro material aqui? É criar o quê? Criar uma aplicação. Ponto. Tudo bem? Agora, a gente vai avançar para a segunda etapa do nosso curso. Já seria uma outra aula. Eu já vou avançar nessa aplicação. Tudo bem? Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Para não estender o vídeo, posso parar a gravação aqui? Tá? Então, vou parar essa gravação. Então, até esse ponto, o que a gente fez? Deixa eu voltar aqui. Vou parar aqui a apresentação. Até esse ponto, o que a gente fez, pessoal? Rapidinho aqui, pessoal. Comigo aqui. O que a gente fez até aqui? Pontapé inicial. Criamos uma primeira aplicação. E nessa primeira aplicação, nós criamos a nossa API. Tudo bem? É uma API definida com o servidor Express com apenas uma rota, do tipo GET. Tudo bem? Ok? Ok, então, vou parar aqui a gravação para a gente continuar a sequência com a nossa aplicação.